dia, graças e paz, querido irmão e amigo. Muito bom chegar até você com mais um dia a dia com Deus. Estamos estudando as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura de Lucas, capítulo 14, de 28 a 33. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se ao lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Bem, aqui nós encontramos duas histórias que Jesus conta. A história da pessoa que deseja construir uma torre e a história de um rei que vai à guerra contra outro reino, né? E nas duas histórias, o pensamento de Jesus é justamente o que está aqui no versículo 33. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Jesus estava falando para os seus discípulos. Normalmente havia uma multidão em volta de Jesus, uma multidão que seguia Jesus, né? E a gente sabe que no meio dessa multidão existiam aqueles que seguiam Jesus porque estavam interessados em curas, em milagres. Existiam aqueles que seguiam Jesus por causa dos pães, dos peixes, do alimento que ele poderia dar, como em outra situação, quando ele multiplicou pães e peixes. Tinham aqueles que iam atrás de Jesus por curiosidade, ou talvez mesmo levado por outras pessoas, mas sem um interesse real de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Jesus está dizendo então para aquela multidão que o seguia o seguinte: olha, se você quer ser meu discípulo, você precisa renunciar a tudo quanto você tem. Você precisa me colocar em primeiro lugar na sua vida. Qualquer coisa, qualquer pessoa que exija o contrário, que exija algo que está em oposição às minhas exigências, aquilo que eu mando você fazer, aquilo que é do meu agrado, então você tem que renunciar a isso. Porque você não pode ter dois senhores. Você não pode ao mesmo tempo me seguir e ao mesmo tempo continuar com tudo mais que você tem, mesmo que seja oposto ou em oposição, ou que impeça ou que atrapalhe de alguma maneira de você me seguir. Então ele fala: quem não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E ele conta duas parábolas, né? Ele fala da parábola de um homem. Quem é a pessoa que vai construir uma torre e não vai calcular o preço primeiro, quanto que vai gastar? Porque se ele não calcular o preço, pode acontecer de, no meio da construção, ele não ter mais dinheiro e não ter como continuar a construção, e ela para no meio. E ela parando no meio, as pessoas vão olhar e vão rir, vão dizer: olha, ele começou e não teve dinheiro, não conseguiu e não fez o que tinha pensado em fazer. E ele conta uma outra parábola. Ele diz: qual o rei que vai lutar contra outro rei e não vai olhar e ver como que está seu exército? Se o outro vem com 20.000, quantos soldados ou quanto que ele precisa ter para ir nessa guerra? Porque se ele descobrir que ele não tem um exército suficiente, em cima da hora, aí vai ficar difícil. Então Jesus fala justamente isso, né? Se ele não for capaz de lutar, se ele calcular o preço e ver que ele não tem um exército suficiente, ele vai lá e faz um acordo de paz, tenta alguma coisa, mas não adianta ir na guerra sem ter o suficiente
para poder lutar e vencer aquela guerra. Então Jesus conta essas duas parábolas justamente para dizer que se você quer ser um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, você precisa calcular o preço. Você precisa entender que há exigências, que você precisa abandonar o mundanismo, que você precisa renunciar a si mesmo, que você precisa tomar a sua cruz todos os dias, que você precisa realmente colocar Jesus como Senhor da sua vida. Que muitas outras coisas que de repente você gosta de fazer, coisas que você achava que eram certas, coisas que muitas vezes estavam em desacordo com a palavra de Deus. Você vai descobrir, então você tem que deixar essas coisas. O seu próprio eu você tem que deixar para seguir a Jesus. Ele tem que dominar, ele tem que controlar, ele precisa ser o Senhor da sua vida. Então ele diz, se você não está pronto a isso, então você não pode ser meu discípulo. Infelizmente, quantas torres, vamos dizer assim, na vida cristã, a gente tem visto por aí, pelo meio do caminho. Quantos que tomam uma decisão, de repente por impulso, de repente porque um amigo falou, alguém falou, de repente porque achou bonito, e hoje, muitas vezes, ser evangélico, muitas vezes estar numa igreja, é algo assim que as pessoas aplaudem, que é bonito, que é bacana, muita música bonita, muita coisa legal, muita amizade, mas a gente tem que entender que não é só isso. Por isso que muitos estão pelo meio do caminho, tomam uma decisão e desistem, não continuam, porque não calcularam o preço, porque não tomaram uma decisão de verdade, de entrega, de renúncia, de deixar Cristo ser o Senhor da sua vida. Que Deus te abençoe, te ajude e que você possa ser um verdadeiro discípulo de Jesus, reconhecendo que há um custo, há um preço, mas vale a pena seguir a Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã, pela Tua palavra que nos coloca diante de uma importante decisão, que é ser seu discípulo, e que implica em mudança na nossa vida, implica em renúncias, implica em deixar o nosso eu, em deixar coisas do mundo, em deixar vícios, em deixar pecados que de repente fazíamos e achávamos normais, mas, Senhor, precisamos abandonar e precisamos colocar o Senhor como Senhor da nossa vida. Ó Pai, dirige a nossa vida, controla a nossa vida. Senhor, faz da nossa vida segundo a Tua vontade, ó Pai, que sejamos discípulos, aqueles que seguem e vivem como o Mestre, e assim sejamos em relação ao Senhor Jesus. Ajuda-nos a andar como Jesus andou, a sermos imitadores do Senhor, como o Senhor deseja que sejamos, ó Pai. Pai querido, Pai amado, abençoa-nos, ó Pai. E, Senhor, mais uma vez, venhamos a Te pedir a Tua graça e misericórdia sobre a nossa nação, a nação que está distante do Senhor, ó Pai. Muitos, apesar de estarem na igreja, de estarem, gostam das coisas do Senhor, gostam das músicas, gostam de ouvir a palavra, mas sabemos que isso só não basta. Precisa haver compromisso, precisa haver decisão, precisa haver renúncia, precisa haver entrega de vida. Pai, em nome de Jesus, salva a nossa nação. Em nome de Jesus, opera isso no meio do povo brasileiro, Senhor. Possamos ver uma verdadeira mudança nessa nação, pela entrega do povo ao Senhor Jesus. Pai, cura a nossa nação, cura espiritualmente a nossa nação, ó Deus. Nós clamamos a Ti por isso, ó Pai. Te entregamos tudo em Tuas mãos. Pai querido, muito obrigado pelo Teu amor, que nos dá a oportunidade, o privilégio de podermos ser seguidores do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado por tudo. Dá-nos a Tua bênção. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, querido amigo, Deus te abençoe, abençoe a sua família, te dê um dia
realmente abençoado, vitorioso, seguindo a Jesus. Siga Jesus de perto, esteja lado a lado com Jesus, né, em obediência, vivendo na presença dele. Com certeza o Senhor há de te ajudar e te abençoar. Que você e a sua família tenham um dia na presença de Jesus.